Olá, boa noite a todos. Estamos chegando mais uma vez aqui com vocês para uma live, hoje com a doutora Jana Nakahara, psicóloga. Ela já vai entrar aqui com a gente, ela já está pedindo aqui para entrar, vamos aguardar. Hoje o assunto dessa noite é bem importante, tenho certeza que será bem orientador, uns alertas importantes para todos nós, mães e pais. A Jana já está pedindo para entrar aqui, vamos aguardar. Cadê você, Jana? Jana já deve estar chegando aqui. Só um instante, Jana! Peraí, probleminha. Agora sim. Pronto! Oi, Jana! Tudo bem? Tudo, querida, e você? Tudo ótimo. Deu tudo certo aí, né? Pelo jeito que eu tô vendo. Deu tudo certo. Conseguimos. Sou Ótimo. nova nesse negócio de Instagram aqui. Nem fale, Jana. Não, também nós também nunca tínhamos feito live, é as primeiras lives que nós estamos fazendo agora essa série. E também para nós foi a primeira vez. Só um minutinho, você está me ouvindo bem? Tirei o fone porque eu ouvi melhor. Ô, Rona, você pode pegar o Rona? Para mim, pega para mim o coisa do. Eu pedi para ele pegar, que eu acho que o som vai ficar melhor. Eu acabei esquecendo de pegar. Tá Bom, ouvindo bem? Ana, eu primeiro quero te falar super obrigado por você ter aceito o nosso convite de participar aqui dessa live, né, com um tema tão importante. E queria falar para todos aqui, para quem está entrando a primeira vez no Escola para a Paz, eu sou a Val Pazini. E a Janaína, a doutora Janaína, psicóloga, ela faz parte da nossa equipe do Escola para a Paz e está com a gente desde o início. Então, vocês já ouviram ela falar em alguns vídeos, ela também coloca alguns temas importantes para que a gente possa refletir, então é super importante que ela esteja conosco. Mas, Jana, agora você se apresenta do teu jeito aí. Bom, eu sou a Janaína, sou psicóloga já com bastante experiência na área clínica, área da saúde. Tenho uma experiência maior com crianças, orientação de pais, já faz tempo que as crianças me procuram, né? Então, gosto bastante de trabalhar na área da terapia infantil e principalmente orientando os pais, gosto bastante. Ótimo, Jana. Então a gente está com a pessoa certa para falar sobre esse tema super importante. E o nosso tema de hoje é sobre os sinais, né, que as crianças podem nos trazer de alguma forma, às vezes nem verbais, né, Jana, mas de muitas outras formas que nós vamos falar aqui e que possa nos alertar nesse instante, né, de como a gente pode perceber esses sinais, né? Quais são esses sinais que a criança nos traz para que a gente fique atenta e possa ajudar essa criança a decifrar o que está acontecendo, não é isso, Jean? Isso, sim. Quando uma criança está passando por qualquer situação de ameaça, desde uma ameaça constante do eu vou te bater, eu vou te bater, eu vou te pegar, até uma violência mesmo, né? A criança é violentada, físico ou sexualmente, ou os dois, e ela sofre constantes ameaças, né? Até psicológicas, enfim, infelizmente a gente tem conhecimento de que isso acontece bastante. Quando a criança sofre ameaça, ela basicamente muda o comportamento dela, né? Então tem sinais que são muito importantes, né? A criança, ela fecha, tem alguns padrões que a gente entende como mais, que acontecem mais vezes, né, no geral. Tá. Se fecha e fica muito calada, muito amorada,
Muito segura, ela era uma criança que fazia as coisas, que se atirava, que se arriscava, ela começa a não fazer mais isso, sempre quer a companhia de alguém em quem ela confia, não gosta mais de fazer coisas sozinha. Outros sinais muito comuns, agressividade, uma criança que fica muito mais agressiva. Ela já era uma espoletinha, mas ela fica mais violenta. Ou uma criança que nunca foi agressiva começa a ficar com mais raiva. Tudo ela tem raiva. Pegaram um brinquedo dela, ela fica com muita raiva. Ela reage com uma agressividade desproporcional às vezes, né? Ao que pode ir. E tem vários sinais, uma criança que volta a fazer xixi na cama ou na própria roupa durante o dia, uma criança que começa a ter medo de coisas que ela não tinha antes, né? E sinais do tipo, não quero mais fazer nada sozinho, eu ia no meu quarto no escuro, não vou mais, eu tomava banho sozinho, eu não quero tomar mais banho sozinho, né? Então tem N sinais do cotidiano da criança, do comportamento mesmo, que a gente consegue identificar, né? Alguma coisa pode estar acontecendo. Por isso que a gente precisa ter esse olhar mais atento, né, Jana, para perceber que alguma coisa está diferente, porque às vezes o comportamento da criança é estipulado como uma birra, como uma, né, manha, ou porque está chorando demais, porque está chato. E às vezes essa criança está querendo pedir um socorro, uma ajuda aí, né, Jana? Então, assim, a gente não pode banalizar todos os comportamentos da criança que até então não era normal, né? Exatamente. E aí eu costumo dizer, Val, que pai e mãe tem que ter um radar, né? A gente tem que conhecer. Geralmente a gente conhece a nossa criança, né? A gente consegue identificar o tipo de choro, a gente consegue identificar o tipo de manha. Ah, eu tenho uma criança manhosa em casa, mas eu sei quando é manha por causa de sono, quando é manha por causa de fome, quando é manha porque tem o irmãozinho, ou o priminho, ou o amiguinho tá perturbando. Mas às vezes é uma manha diferente. Sabe aquela manha que você percebe, essa manha nunca apareceu aqui. A gente tem que ter uma percepção mais apurada mesmo, né? Porque às vezes é que assim, dependendo do que a criança está vivendo, pode ser uma mudança brusca e muito gritante de comportamento. Por exemplo, uma criança grande que volta a fazer xixi na calça. Ou uma criança, por exemplo, eu já atendi criança que tem o que a gente chama de mutismo eletivo. Fica muda, para de falar. A criança já sabe falar, para de falar. Uma ameaça. Se você contar, eu mato a sua mãe. Aí ela para de falar com medo de contar. Vai que eu conto uma coisa, então eu não conto mais nada. Ô, Jane, e para de falar mesmo, né? Literalmente, porque a gente já passou, a gente já teve casos assim, né? Que fica, não quer falar nada, né? Muda. Você só consegue eu só conseguia me comunicar por desenhos e por escrita. Uma criança que já sabia escrever, então já falava normalmente. E ela não fala mais nada, não fala com ninguém, às vezes, né? E às vezes tem padrões de comportamento muito sutis. Então é isso, é uma manha diferente, é um choro diferente, é um não quero mais ir ali, um lugar que ela sempre gostou de ir. Eu não... Às vezes tem coisas muito assim, parece que a criança está dizendo, olha, é assim que acontece. Eu sempre ia na casa do vizinho do meu avô. Eu não Agora quero não mais. quero ir mais. Por que será que não? É assim, algo que a gente não vai sair julgando, ai, nossa, tá fazendo alguma coisa. Pode Não, ser, deu uma bronca, né? Uma bronca lá qualquer e não quer mais ir. Mas a gente tem que ficar atento. De qualquer forma, tem que ficar em alerta. ô, Jana, e não obrigar a criança a querer fazer uma coisa que ela está sinalizando que não está legal para ela, né? Mesmo que tenha sido só uma bronca, para ela não foi legal e eu não quero mais ir lá, não gosto daquela tia, não gosto, né? Então, a gente tem que respeitar a criança nesse sentido, né? Quando você fala que a mãe entende o tipo de choro, né? Porque nós temos, né? Essa conexão tão forte com a criança que a gente, como você disse, sabe que o choro é de fome ou que o choro é de sono. A gente tem isso também.
Mas, fora a mamãe, nós temos outras pessoas, né, que rodeiam essa criança, que também pode ter esse olhar um pouco mais apurado, né? Uma avó, uma tia, sei lá quem, que pode também perceber alguma coisa, né? Sim, com certeza. E tem a ver com isso que você acabou de falar, Val, é o respeito às necessidades da criança. Porque independente de ter essa conexão que pai e mãe acaba tendo maior, uma avó, uma tia, uma madrinha, né, uma irmã mais velha, enfim, essas pessoas que uma professora, uma babá, né, que circulam o cotidiano da criança, elas precisam ter esse respeito, esse olhar mais generoso para a criança que não quer fazer alguma coisa. E ter esse olhar, será que é uma manha mesmo? Deixa eu ver. Eu não preciso obrigar logo de cara, eu posso conversar com a criança. Com criança muito pequena você consegue conversar, mas por que você não quer ir? Né? Você não quer ir hoje? Você está cansada? Você está com sono? Aconteceu alguma coisa lá? Né? Como é que foi da última vez que você foi? Né? Geralmente a gente não obriga, não. Né? Eu acho que tem que dar um pouquinho esse espaço da criança. E dar oportunidade, tentar ensinar a criança a contar as coisas, né, Jana? Porque como assim, uma criança está sendo ameaçada para não contar, se ela está morrendo de medo, né, de contar. Então a gente precisa de alguma forma usar todas as nossas ferramentas possíveis para criar um vínculo de confiança nessa criança, para que ela possa nos trazer algum outro sinal que nos leva, né, a enxergar o que está acontecendo, né? Porque nós não somos a psicóloga e a terapeuta da criança que sabe fazer as perguntas certas, né? Mas a gente tem esse olhar, como você disse, generoso de perceber alguma coisa. Sim, Val, porque às vezes, assim, quando uma criança está sofrendo uma ameaça mesmo, ela não vai, não adianta você falar, mas o que está acontecendo? Me conta, alguém está fazendo alguma coisa? Alguém Não vai falar. pode travar, né? Às vezes ela vai falar, ou vai um choro desesperado ali, aí você vai perceber. Mas às vezes ela trava e ela fala que não, que não, que não. Então, assim, é mais você perceber um momento, né? Uma coisa que ajuda muito é você falar, sabe, quando eu era pequena, eu conto uma história. Eu ia num lugar tal, mas eu não gostava de ir, era chato. Ai, tinha uma pessoa lá que não era legal comigo, mas eu achava que eu não podia contar para ninguém, que as pessoas iam ficar chateadas comigo. Ai, mas ficou tão ruim isso no meu coração. Né? Depois que eu pude contar para a mamãe, foi tão bom, a mamãe me ajudou, ninguém me deu bronca. Você mostrar para a criança que ela pode fazer discurso, né? Que já aconteceu, pode acontecer com outras crianças também, porque às vezes ela não vai responder uma pergunta, ela vai contar uma história, né? Ô, Jana, e muito importante essa mãe ter esse vínculo de confiança com a criança, que a gente deveria ser uma coisa assim natural, mas às vezes a mãe, né, ou a pessoa que cuida dessa criança, às vezes dá muitas broncas, né? A criança vem contar alguma coisa e fala, não é isso, e né, assim, então a criança fica desacreditada. Eu estou falando isso porque já ouvi isso de alguém, então isso é uma experiência real que eu estou falando. Então, assim, a criança chegou e falou: não adianta eu contar para minha mãe, porque minha mãe não ia acreditar em mim. Então, É, assim, tinha tanta certeza que a mãe não ia acreditar que então aquilo era impossível, né? Então, assim, eu queria que você falasse que ela pode procurar alguém que ela confie, né, Jana? Porque sempre exatamente. tem alguém mais assim, né, que acolhe mais, né, a criança, né, Jana? Eu já acompanhei casos que a criança não contou nem para mãe, nem papai, nem para avó, contou para a professora na escola, Sim. né? E tão rápido quanto parece. Porque às vezes são pais que não são mesmo muito acolhedores, né? Às vezes são pais muito agressivos, mas às vezes são pais que não têm essa conexão. Ou são muito bravos, ou não têm essa escuta, né? E a criança não se sente confortável mesmo de dizer. Então ela pode procurar, né? Então a gente pode tentar essa criança a contar para professora, para tia, ela tem que contar para alguém.
E às vezes a criança faz um desenho e ela quer dar para alguém. E aí você, às vezes você pega um desenho da criança, você não dá muita bola, né? E a criança é tão expressiva no desenho, eu já peguei cada desenho de socorro, que não estava escrito Isso, socorro. exatamente. Vocês, como, né, terapeutas, psicólogas, tem muito isso do desenho, né, para identificar todo um cenário que essa criança está vivendo. E é o que você falou. Talvez a mãe e o pai não dê importância para aquele desenho bobo, mas aquele desenho está dizendo muita coisa, né? Sim. Não, e você reparar, às vezes, uma criança no desenho. Ah, a criança desenhava lá colorida, ela tudo vermelho, preto. Ah, fazia o desenho das formas, de repente está tudo borrado. Ou ela mesmo, já vi criança desenhando boca riscada, sem boca, X no lugar da boca, pessoas expostas. Tem desenhos que chamam muito atenção, né? Ô, Acho que a Jana, e gente se hoje a gente tiver uma mãe aqui que está nos ouvindo e já se deparou com um desenho assim, você poderia sugerir alguma coisa para essa mãe? pedir para a criança contar do desenho. Nossa, que desenho é esse diferente que você fez? Sem julgar, é feio, é bonito, é legal, é ruim. Nossa, que você fez, você nunca fez um desenho assim. Só pega o desenho e fala: Ah, conta pra mamãe esse desenho. Nossa, esse desenho seu que você fez é diferente, né? Por que você desenhou desse jeito? O que você quis desenhar aqui? Né? O que você está contando a história desse desenho? E aí vai apontando: o que tem aqui? O que você tem aqui? E a criança, de repente, ela. Aí tem dois caminhos. Se aquele Tá. desenho tiver realmente um pedido de socorro de uma criança em ameaça, ou ela vai travar, chorar, travar, sair correndo, não falar, ou ela vai contar mesmo alguma coisa, né? Alguma coisa. Tá? Você percebe no dia que tem alguma coisa estranha, ou a criança recentemente fala: Não, não quero falar, não é nada, não é nada, não é nada, não é nada. Então, tem coisas que chamam mesmo a atenção, né? Você fala: Mas como não é nada? É um desenho diferente. Você não desenhava assim antes. Você mudou o seu desenho? Né? Não, não é nada, não é nada. Às vezes a criança trava, ou ela começa a contar alguma coisa mesmo. Ou ela se sente segura e acaba contando alguma coisa. É. E é o que que a gente está falando, Jana. Como a gente pode já é, talvez ter uma forma preventiva disso, né? Você acha interessante, você acha adequado eu já instruir essa criança que se por um acaso acontecer alguma coisa, como eu poderia ter essa conversa com essa criança, se você acha interessante, e como seria essa conversa, Jana? Não que não aconteceu nada com a minha criança até hoje, mas por conta dos fatos, fiquei muito preocupada, com medo e queria que essa criança soubesse que o que acontecesse eu estou lá, que ela não precisa ter medo de ninguém, que é eu que ela vem falar. Então, assim, como seria isso, Jana? É que, sim, eu posso até dizer ó, várias formas, mas é que antes disso tem um cenário, vamos dizer assim. Tá. Vamos falar, já que a gente está falando de preventivo, uma família que se conversa, né? Uma família que dialoga, uma família que senta para jantar e cada um conta como foi o seu dia. Uma família que conta como foi no trabalho da mamãe, como foi na escola, como foi o passeio com a vovó. Uma família que tem o hábito de conversar, de contar da vida. Porque se eu sou de uma família que não tem esse hábito, vai ser muito difícil, muito mais difícil, né? Então, esse tipo de coisa a gente previne e às vezes nem acontece porque é uma criança que tem isso dentro de casa, então ela vai falar, ela vai se sentir segura de falar, né? Mas às vezes é uma família que tem isso de conversar, de falar, mas a criança não se sente segura de falar que tem alguma coisa ruim acontecendo com ela. Então a gente sempre fala, desde que a criança é muito pequenininha, a gente fala, né? Na hora do banho, por exemplo. A hora do banho é uma hora chave, né? Ótimo. Se você orientar o seu filho, sua filha, né? Olha,
Quem que pode dar banho? Como é que dá banho? Ó, presta atenção como a mamãe dá banho, o papai dá banho, né? Como é que a gente faz o banho? Não pode apertar forte, não pode pôr o dedo, não pode, né? Você fala assim, é suave, você vai fazer, é só para tirar sujeira, né? É só mamãe, papai, vovó, só as pessoas em quem você realmente confia que possam dar banho no seu filho que você vai falar para criança, você não vai dar banho, você não vai tomar banho com pessoas estranhas, né? Porque é seu corpo, você começa a falar de corpo, você tem que cuidar Tá. sempre do corpo, não pode tocar seu corpo quando você não, em um lugar que você não quiser, né? Ensinar a Aí, criança a falar não também, né, Jana? Não e pronto. Ensinar essa criança a ter essa segurança para falar não, né? não, eu tenho um caso que eu me lembrei agora que era um colo. A Tá, criança senta no colo. Senta no colo da mãe, senta no colo do pai, senta no colo do vô, mas sentou-se no colo de alguém não muito do bem, tá. né? Ninguém nunca podia imaginar, porque era uma coisa comum naquela família. Ninguém podia imaginar que um colo pudesse ser tão perigoso, né? Mas aí a criança acaba não percebendo muito o que está acontecendo com ela, né? Então, coisas que você não vai falar para o seu filho, olha, você não pode sentar no colo do titio, né? Só que você Tá. ensina que, olha, o colo é para ser carinhoso, é para ser de carinho, de afeto, né? É para ser um colo que faz bem. Se for um colo que te incomoda, que tá estranho, que te irrita, porque a criança vai se sentir incomodada, né? Se ela for, né? Se fizerem alguma coisa de ruim com ela. Então você tem que na sua criança falar, não quero mais, e sai do colo, né? Eu Sim. não quero que você ponha a mão. E pode falar, minha mãe, meu papai falou que não pode pôr a mão aí. E tem que ensinar a criança a falar, né? Você desde pequenininho você ensina o seu filho, sua filha a falar, não pode pôr a mão aí, não pode pôr a mão aqui, né? Sim, Jana, é ótimo isso que você falou, porque infelizmente hoje eu costumo falar e para as pessoas mais próximas comigo, eu falo muito, por favor, não confie em ninguém hoje em dia, que hoje em dia está muito difícil. Hoje em dia a gente não pode confiar nem aquela pessoa super boazinha, super de casa, porque a gente pode se deparar com alguém que não seja do bem, como você usou esse termo, né? E às vezes para a família essa pessoa é do bem, né, Jana? Eu estou falando isso, Jana, você sabe muito bem do que nós estamos falando, e a gente já experimentou, já teve essas experiências, né, de casos, né, que a gente já ouviu tudo. Então, por isso que a gente fala com propriedade, né? Porque às vezes a pessoa que você fala, nossa, de jeito nenhum essa pessoa não, é aquela pessoa assim, né, Jana? Então a Sim, gente até precisa tomar muito cuidado. é, a gente tem muitas pesquisas que mostram que geralmente esse tipo de coisa acontece com pessoas muito próximas, né? Da própria família, muitas vezes, né? E você E assim, a gente tem que fazer uma diferença também, Val, porque já apareceu para casos de crianças, criança com criança, Tá, sabe? O irmão mais velho, o primo, o amiguinho que vai na casa, aí começa aquela coisa de um quer descobrir o corpo do outro, um toca o corpo do outro, né? Então, acho que tem que saber diferenciar o que é uma tá. ameaça real de violência, né? E Sim. uma Busca de brincadeira. descoberta, né, Jana? Tá, o som tá ruim? É, ele tá dando os apitos, Jana. Ah, será que é melhor eu ficar de fone? Porque a André tá falando que é melhor de fone. Tá dando Deixa eu para te ver. ouvir, mas tá dando uns apitinhos assim, sim. E agora, melhorou? Acho que Melhor sim, assim? vou continuar. Isso. Tá, tá bom. Então, acho que a gente tem que saber essa diferença, Tá, porque você vai ter que ensinar que isso não pode para uma criança tá. mais velha, às vezes é um adolescente que já tem noção do que ele está fazendo e sabe que não devia estar fazendo, não deveria estar fazendo, mas às vezes ele está fazendo por uma busca daquele prazer da adolescência, né?
E você já tem que dar um break ali, né? Só Sim. que para a criança que está sofrendo aquilo, ela não entende, porque às vezes é o irmão, o primo, o amigo, e ela acha aquilo normal, É. ok, né? Então, pode achar, né? Dependendo do que for, é óbvio que ela vai Sim, perceber que não é legal, né? sim. Mas é sempre bom você falar, olha, pode ser, às vezes, uma brincadeira. Às vezes você está brincando com alguém, só que não tá legal a brincadeira. Você tem que falar, para, essa brincadeira não é legal. E pode contar para a mamãe e para o papai, não gostei da brincadeira que o meu primo fez comigo. Não, a brincadeira estava muito ruim, estava muito chata. Né? Quando você não gostar de uma brincadeira, você manda parar e me conta, Ô, né? Jana, e essa conversa tem que ser desde do iniciozinho, né, Jana? A partir do momento que a criança começa já a entender, a gente já pode ter essa Sim. conversa com essa criança, né, Jana? Sim, com crianças bem pequenas a gente já pode alertar, Val, de que Tá, quando estiver fazendo uma coisa que ela não gosta, ela tem que mandar parar, pedir para parar, contar. Se não tiver legal, se não tiver carinhoso, se tiver esquisito, né? Partes do corpo que ninguém vai te tocar, né? Então, tudo isso a gente fala com criança bem pequena, 3, 4, 5 anos, a criança já tem que saber isso, já tem que saber, né, né? Jana? Porque a Uma gente coisa tem que eu só, Oi, pode falar. não, um exemplo que eu sempre dou para os meus filhos né, para todas as crianças que eu atendo é quando você vai na praia, o que que a gente esconde na praia? O que que a gente protege quando vai na praia? Né? Tá, São as partes do nosso corpo que precisam estar protegidas, que a gente não olha do outro. Se a gente não pode nem olhar, que tá. dirá tocar. Quando a criança cresce, ela vai descobrindo a sexualidade, e aí você vai ensinar que só vai tocar quem ela quiser que toque, né? Mas na criança pequena, não vai tocar. Não, verdade. É, Ô, Jana, eu ia falar, agora não sei o que eu ia falar, mas já já eu lembro de novo. Teve uma pessoa que perguntou, né, se o silêncio era um sinal. Acho que a pessoa entrou depois, você já tinha dito que sim, né? sim, O silêncio da sim. criança é um sinal importante, né? Sim, um sinal, às vezes, muito claro, né? Que é o que eu falei, às vezes a criança chega a ficar muda, né? Mas às vezes é um sinal, é um silêncio diferente. É aquela Tá, criança que está falando muito menos, ou não quer falar de algumas coisas específicas. Eu conto como foi na escola, eu conto como foi na casa do vovô, mas eu não conto mais como é na casa da titia, com o meu tá. primo, com sei lá eu quem, sei lá, né? Então, tem silêncios e silêncios, mas Tá. todos eles precisam ser investigados, né? Percebeu uma coisa esquisita, a criança silenciou, pode ser, como eu falei, pode ser desde uma criança que está levando uma bronca até uma grande ameaça. Então, a gente tem Porque que estar. não precisa nem ser um assédio sexual, nem uma agressão Né? física grave, mas pode ser uma maldade boba, né? Sim, Que infelizmente a gente tem pessoas assim que maltratam sim, mesmo por simples prazer de maltratar, porque é uma criança pequena e é isso. sim, Ô, Jana, queria que sim, você falasse, porque tem aquela criança que já é dela ser um pouco mais tímida, mais quietinha, já é dela, né? E às vezes ela não gosta de beijar ninguém, de abraçar ninguém, e ela recua mesmo, mas é uma coisa normal dessa criança. Como tem aquela criança que já vai, já abraça, já beija todo uhum, mundo, né? Então, a uhum. gente tem que ter uma balança nisso e um cuidado também de poder mensurar tudo isso que nós estamos falando, né, Jana? Sim, até porque, como as crianças são diferentes, elas sinalizam de maneira diferente, né, Val? Então, por exemplo, essa criança que é mais espoleta, que é mais extrovertida, talvez a tendência é que ela vá para um sinal da agressividade, da raiva, porque ela é mais explosiva, ela Tá. vai mais para fora. Essa criança que já é mais tímida, que já não vai com todo mundo, que já não é tão falante, provavelmente ela vai para o caminho do silêncio, do choro, do não quero ficar sozinha, do medo. Apesar que o medo é um sinal que vai para todos os lados, né? Criança começou a É, ficar com os medos esquisitos, é um sinal muito, muito claro. tá. A gente também não está deixando, né? A nosso intuito aqui não é deixar todo mundo apavorado, desesperado com a Óbvio. nossa fala aqui.
mas é simplesmente para a gente poder dar algumas dicas de alertas mesmo para sim, esse pai e para essa mãe que está nos ouvindo, né, Jana? Para poder sim, perceber um pouco, né? Porque o que acontece muito, e como experiência minha também, acredito que na sua, que fala, não, não é possível, né? Não fez isso. Não, de jeito é, nenhum, é, né? E a criança, de novo, eu falo, fica desacreditada e está acontecendo, né? Então, a gente precisa tomar sim, todos esses cuidados, pontuar, e mesmo que você não acredite, que você acha que não é possível, tenta investigar, né? Tenta dar uma hum, olhadinha mais de perto, hum, ver o que, né, hum. para poder ajudar essa criança esse pedido de socorro, né, Jean? Até porque, Val, tem um termo que eu uso muito que é validação. A gente Tá. precisa validar as emoções dos outros, de Os modo geral, sentimentos, né, em né? geral, né, Jana? É a comunicação não violenta. Então, você precisa validar. Então, a criança, ela precisa se sentir validada. Ela precisa sentir que acreditam nela, né? Porque senão ela vai ser essa criança que você comentou, que fala, minha mãe nunca acredita em mim. Não adianta. Ninguém nunca acredita em mim. Né? Então, eu acho que é necessário a gente é, dar um voto de confiança, que é essa validação para a criança, minimamente para ouvi-la. Porque às vezes, é o que a gente falou, não estamos deixando ninguém apavorado, às vezes uma criança não está sofrendo nenhuma violência, nenhum maus trato, tá? Mas às vezes ela tem alguém que dá muita bronca nela, que vive falando para ela, olha, eu vou te pegar, menino, eu vou te bater. Nunca bateu, mas fica o Mas tempo quando a todo, ah, eu vou te ameaça já é bater. ruim, né? Exatamente, já deixa a criança estressada, né? E ela precisa ter um espaço para contar. Então, só dela vir falar, ah, eu fulano de tal, vive falando que vai me bater. Aí você vira para a criança e fala, ah, deixa pra lá, ele não vai te bater mesmo. Você não valida o que ela está sentindo, ela está dizendo, olha, isso está me incomodando. É apavorada, né, Jana? É, isso incomoda, isso é ruim. Então, minimamente você dizer, olha, mas isso tá te incomodando, isso tá chato, porque ele não tá te batendo nem nada, ele só tá falando por falar. Mas isso tá chato? O que que você tá sentindo? Por que que você tá reclamando, se queixando, né? O que que tá acontecendo? Por que que isso é tão ruim? Porque às vezes pode ser só tá muito chato, não aguento mais ele falando isso, mas de repente você descobre um negócio aí que a criança não quis escancarar e realmente está incomodando ela, né? Sim, algo importante mesmo, né, para o dia a dia da criança, né? Um bullying, sei Sim, lá o quê, né, sim, Jana? Que é uma violência, sim. né, Jana? Sim, o bullying, gente, é uma tortura, dependendo do que for. Se é, o bullying é caracterizado pela recorrência, né, também. A humilhação recorrente. Então chega uma hora que a criança não aguenta mais, aquilo é uma tortura para ela. E a criança pode ter danos psíquicos, emocionais para o resto da vida. Que Sim. aquilo vai interferir no desenvolvimento da personalidade dela. Então você precisa validar o que ela está te dizendo. Ah, é muito chato, todo mundo fala para mim na escola, que eu sou feia, que eu sou gorda, que eu sou isso, que eu sou aquilo, né? Então não adianta você virar para a criança e falar, não liga, né? Entendi. Tem que ter um outro olhar, tem que ter uma escuta um pouco mais, né? Um pouco mais de tempo para isso, né? Deixa ela falar o que ela está sentindo. Jana, e eu, assim, o que nos preocupa, tanto a mim como a você, que vive nesse mundo, né, Hum, é quando essa punição acontece dentro de casa, é, com o pai, com a mãe mesmo, né, sim, e a criança não tem para onde correr, né? Então, assim, a gente, para essa mamãe e esse papai que anda meio sem paciência, né, e não consegue educar essa criança com uma forma positiva, hum, gentil, né? hum, Para hum. procurar ajuda também, né, Jana? Porque Sim, às vezes a gente vê que às vezes escapa um tapa, né? Mas não pode escapar esse tapa, né? Hoje não pode mais existir esse uhum, tapa, né? Hoje tem que ter muita sim. conversa, né? Hoje, por favor, né? Castigo, punição, ameaça, Sim, nada disso pode existir mais, né, Jana? sim, é muita gritaria, né? Muita. E às vezes a criança, nossa, tendo tanta criança que às vezes fala, nossa, mas é uma gritaria na minha cara, mas é uma gritaria. E a criança Então, grita, você fala, gente, por que você grita tanto do seu lado? Por que você tá falando tão alto? Mas é que na minha casa é uma gritaria. Todo mundo grita. Gritar é normal para ela, né? Então exatamente. aquilo cansa, a criança, ela entende que aquilo é o espaço dela.
né? Ninguém vai escutar porque vai estar todo mundo falando. Ninguém está escutando. Então, acho que a gente tem que prestar atenção nisso, o quanto a gente tem de escuta, né? E a gente sabe que é difícil, né? É difícil hoje você não dar um castigo, é difícil hoje você não punir, é difícil hoje você não gritar, e é difícil hoje você ter tempo para sentar com teu filho e falar, mas peraí, me conta, como foi seu dia? Como é que você tá? O que você está sentindo? Né? O que está acontecendo? Como é que foi lá com seu amiguinho? Porque às vezes a criança vira e fala, ah, foi normal. A gente só ficou jogando videogame. E aí você fala, ah, tá bom. Mas eventualmente, pode ter um tá bom, com certeza. Mas eventualmente, ah, só tá bom, só jogou videogame, me conta o que vocês jogaram, o que vocês conversaram. Né? Acho que esse tempo, é o que eu falei, é uma construção de diálogo que precisa ter na casa, né? Porque senão a criança não vai ter para quem correr mesmo. Se ela não sentir que tem um espaço de escuta em casa, é para quem que ela vai falar, né? Vai guardar aquilo. E se essa criança não tivesse comportando, ou tivesse comportando tão mal assim, que a mãe não consegue, só para com o grito, ou só para com o tapa, ou só para no castigo, né, Jana? Então a gente precisa buscar o que está por trás dessa criança, por que essa criança está agindo dessa maneira? O que será que ela está pedindo para essa mãe, para esse pai? Que, né, ou como você disse, pelo amor de Deus, para de gritar, né, Jana? Às vezes só É, isso, né? Então a criança tem que agir de acordo com o ambiente, com o cenário que ela vive, né? sim, então, mas é que quando você começa falando, ah, mas uma mãe que não tem paciência, que grita, que acaba batendo porque é uma criança que está toda hora testando, não segue nenhuma regra, não obedece nunca. Mas a gente não sabe o que veio primeiro, né? Se é a criança que Exatamente. nunca obedeceu, ou às vezes é a mãe que nunca teve um tempo, uma paciência, um olhar mais generoso. A criança está querendo atenção, né? Está Eu querendo. costumo falar, né, Jana, que a criança não nasceu assim, né? A Não, criança não nasceu não. assim. Então, assim, a partir de quando começou a ficar assim? O que Uhum, aconteceu nesse caminho? Quem estava uhum, conduzindo toda essa história? Éramos nós, é. né? Então, teve algum Até porque, entrave aí. até porque a gente sabe que assim, a criança, ela não sabe o que é obedecer. Ela não nasce sabendo o que é obedecer. Então, os 2 anos, né, são os anos terríveis, né, que a gente chama de terrible two em inglês, que a criança, ela faz tudo que tá na cabeça dela, ela não tá nem aí que você tá falando não pode, ela não entende o não, ela faz. E ela te desobedece porque ela tá se testando, né? E ela tá se testando e te testando. Então, se você não souber ter um cuidado com isso e ensinar a criança o que é obedecer, o que é a regra, o que pode, o que não pode, ela vai cada vez piorar mais. E aí ela pode ser essa criança terrível, né? Que chamam de criança terrível, que nada mais é que uma criança que não aprendeu. Ninguém ensinou para ela o caminho do obedecer. Eu vou dar um exemplo meu aqui de casa. Eu tô dando floral pro meu pequenininho, porque ele é dessas crianças espoletíssimas. Tô dando um floral. Aí eu falo para ele para que é o floral. Ah, é para ficar mais calminho, para nanar melhor, né? E para obedecer a mamãe e o papai, para quando a mamãe e o papai falar não pode, não pode. Aí eu pergunto para ele: "E o Ri tá obedecendo a mamãe e o papai?" Ele fala: "Não". Para que É é esse, Rira? Ele fala: "Obedecer mamãe e papai". Você tá obedecendo? Não. Mas a Então, gente está tentando ensinar, né? tá Tem tentando. 2 anos, ele não sabe ainda o que, que é. Ele sabe falar, mas ele não sabe o que é. E cabe a nós ensinar, né? Não adianta exigir que a criança. E a criança aprende por modelo, né? Se a gente só gritar, a criança só vai gritar. Né? Se a gente não Exato. explicar, a criança não vai saber. Não, e assim, a criança, é como você disse, né? Ela está aprendendo junto com a gente. Você tem dois Sim, totalmente diferentes, como eu sim. tenho dois diferentes, né? E o que Hum. dá certo de um momento para um já não vai dar certo para o outro. O que hoje Uhum. deu muito certo, amanhã pode não dar certo, né, Jana? Exatamente. E nós também, né, mudamos de humor, né, Jana? E a criança Sim, percebe isso. Ah, hoje eu posso pedir porque a mamãe tá boazinha, né? Ah, hoje eu sim. não posso pedir porque minha mãe tá muito brava. Então,
a criança também tem que oscilar conforme a nós, né? Temos uma mudança Sim. de humor e é assim que vai, né, Jana? Sim, sim. E a gente pode ensinar para a criança que tudo bem ficar irritado, tudo bem ter raiva. Raiva é um sentimento humano. Você está com raiva porque o seu irmão quebrou seu brinquedo, você está com raiva porque a mamãe não deixou você jogar videogame, você está com raiva porque você perdeu, você tá... Tudo bem, você pode sentir raiva, mas tem coisas que você não pode fazer só porque você está com raiva, né? Sim. Você respira, você espera se acalmar, você precisa de um tempo, vai para o seu tempo, vai para o seu espaço, procura seu espaço, quer conversar? Quer conversar com a mamãe, com o papai, mas essa raiva vai passar, né? Sim, E, sim. e a criança tem que associar o que ela está sentindo ao que aconteceu. Porque se ela não associa, aí ela precisa se comportar, né? Porque ela precisa encontrar um sentido, né? Sim, Jana, a gente não pode deixar de falar sobre o respeito, né, Jana? Porque se a criança não Claro. é respeitada dentro de casa, ela não vai conseguir o respeito fora. E dessa nossa Exato. conversa inicial aí de ameaça, de algumas coisas graves que tem acontecendo, a criança precisa exigir esse respeito e ela só vai poder Sim. exigir se ela aprendeu a ser respeitada e respeitar o Exato. outro, né, Jana? Exatamente. Tem tudo a ver com o que eu falei sobre a validação, né? Eu acho que se é uma família que se respeita, que tem como modelo de referência na casa o respeito, a escuta, o que cada um está sentindo, né? Eu respeito o seu momento, eu respeito o seu espaço, eu respeito a sua fala. Criança tem o direito de falar, gente. Criança tem direito de dar opinião, né? Criança tem direito de discordar. As crianças de hoje não somos nós que não podia discordar. Você podia discordar do seu pai, Val? Imagina eu, né, Jana? Se você não podia, você imagina eu, né? Então, mas a criança de hoje discorda, Sim, né? E tudo graças a bem, Deus, ela. né, Jana? Pois Graças a é. Deus que a criança é questionadora, né? Que a criança pode ter Uhum, argumentos para poder conversar com a gente. Que bom, né, Jana? E se ela tem em casa esse respeito, ela vai exigir esse respeito lá fora. Agora, o que você falou, se na minha casa ninguém, todo mundo grita, todo mundo se estressa, todo mundo é nervoso, tem muita punição, ninguém pode falar, ninguém se escuta, eu não Aí, vou saber procurar isso lá fora, eu não vou saber diferenciar, né? Eu não vou saber diferenciar um comportamento adequado de um comportamento abusivo. exatamente. Quantas pessoas se envolvem em relações abusivas? Não estamos mais nem falando de tantas Mas nem ameaças, mas criança, né, Jana? pois é, por conta de não saber o que é esse respeito. E começa na criança, né? A criança que começa a Exatamente. identificar o que é uma relação saudável e o que não é, né? Bom, Através eu desse vou falar para o respeito. pessoal que está nos ouvindo aqui, se alguém quer fazer alguma pergunta, por favor, aproveitem agora, porque a gente já vai terminar, porque nossas lives são curtas, para que a Sim. gente tenha o conteúdo bem rápido, mas a gente fala um pouco de tudo. Então, se alguém tiver alguma questão, por favor, passe agora para a gente já ir conversando. Eu Bom, sou Jana, nova nessa coisa de Instagram, não sei, eu vejo as perguntas, eu não vejo. mas se você não conseguir ver, eu vou te falando aqui. Mas, de Ah, tá. qualquer forma, Jana, eu acho que o nosso objetivo, a gente foi conquistado aqui sobre os alertas, né? De quais sinais as Uhum. crianças nos dão de que alguma coisa está errada. E você disse, Sim, né, de ficar um pouco mais quieto, ou ficar um pouco mais agressivo, ou se sim. esconder, ou chorar demais, ou não dormir bem à noite, ou ter Uhum. medo. É mais ou menos tudo isso, Jana, que você nos disse, né? Sim. Eu acho que o mais importante, acho que para frisar, né, é uma alteração de comportamento. Criança alterou o comportamento, vai desde tô indo mal na escola, ou minha amiga não quer mais falar Falamos isso, comigo. né? Do rendimento escolar também pode cair, né, Jana? Exatamente, o rendimento escolar cai, geralmente cai. Numa criança que está vivendo um estresse, com certeza o rendimento escolar vai cair. Então, uma mudança de padrão de comportamento ou do repertório da criança, né? É um sinal de alerta, que eu falei, pode ser desde minha amiga brigou comigo e eu estou muito chateado, o que você também precisa ter uma escuta, Sim. até uma vivência de ameaça mesmo, de violência, às vezes, né? Então,
alteração de comportamento em criança, precisamos ficar alertas. Então tá ótimo, Jana. Ó, então eu vou avisar aqui o pessoal que essa live nossa vai ficar gravada, vou colocar lá no feed. Para quem não viu desde o início, tem a condição de ouvir desde o início ou quiser passar para alguém por causa do assunto ser tão importante. E Jana, Sim. super, super obrigada por mais Ai, uma vez você obrigada. ter aceito essa live tão importante. Eu sei que você é super ocupada para a gente arrumar um tempinho aqui. Eu sei o quanto você trabalha, tem que ter os meninos pequenos, mas foi de extrema importância Assim. você estar aqui com a gente no projeto, viu, Jean? Ó, tem uma pessoa falando que foi muito bom, excelente, Ah, que batendo bom, palma, que maravilha. Se alguém não que fez a bom. pergunta ou lembrou depois de alguma coisa que gostaria de perguntar, quando a gente postar, vocês podem colocar lá que a gente manda para a Jana e a gente tenta responder para vocês. Pode ser? A gente já deixa esse combinado aqui, Sim, tá, Jana? com Então, certeza. Não, o prazer foi meu, adorei, adoro participar, é muito bom, muito gostoso, né? Falar da minha vivência profissional aí e poder ajudar. Muito bom. Qualquer pergunta que vier depois, eu estou à disposição. Val, muito legal. Espero que eu tenha atendido aí as expectativas. acredito que sim, Jana. Mais uma vez, obrigada. Obrigada a todos que estiveram com a gente. É um prazer enorme. Sim. Tem pessoas aqui, Jana, que estão em todas, viu? É fã número um da gente aqui, viu, Jana? Que Então, legal, obrigado, Val. pessoal. Amanhã a gente está de novo aqui com uma live super importante, falando sobre o papel das escolas nesse tempo de pandemia, que eu acho que também vai ser bem interessante. Beijo, Jean. Beijo Ah, para os beijo meninos. para todos. Agradece o André que Saudades. está com Agora eu você. li, ó. A Obrigada. Marta, que Saudades da vocês amam. Marta da Com. Agora que eu O tô lendo Ju. aqui as coisas. Um beijo para todos. A Lu também está aqui. Um beijo, Ah, viu? que legal. Um beijo, Tchau, fica gente. com Deus. Tchau. Obrigada, menina. Tchau, Jana. Tchau. Beijo, Val. Beijo, tchau.